Gostaria de iniciar esse trabalho cumprimentando a todos os diretores da Escola Técnica Vasco Venchiarucci, que com muita dedicação vem administrando essa renomada instituição, os professores que ao longo desses 18 meses se dedicaram com muita paciência para que tivéssemos o máximo de aprendizado. Gostaria também de cumprimentar o professor Levi, professor e coordenador Levi, que nos auxilia o máximo possível. Cumprimentar também nossos colegas de sala que participaram ativamente, nos auxiliando e nos ajudando para que pudéssemos concluir mais este desafio, e a todos que estão assistindo esse trabalho neste momento. Nosso trabalho foi sobre a analogia entre a estação total e o GNSS, através de um estudo comparativo de caso entre os dois aparelhos. Esse trabalho foi feito por mim, Robson Ribeiro das Neves, e pelo amigo e colega de sala, Franco Lisboa Pires. A relação do homem à topografia remonta a anos longínquos, onde o homem vem conquistando territórios, aumentando suas fronteiras, criando mapas, designando nomes e registrando locais. E pela sua busca e necessidade por conhecimento, dominar o ambiente em que vive. A etimologia da palavra topografia vem do grego, onde topos quer dizer lugar e graphem descrever, de uma forma bem simples, a descrição do lugar. Os avanços tecnológicos da área a gente vê de uma forma bem nítida, seja tanto na estação total quanto no GNSS. Como a topografia possui diversos aparelhos com tecnologias diferentes para facilitar a vida do profissional, diante desses aspectos e dessas perspectivas, nos deparamos com questionamentos sobre a escolha do aparelho, qual eu vou utilizar. Diante dessas indagações, a gente viu a necessidade de criar um material de consulta para profissionais da área, da topografia, facilmente ver qual o melhor aparelho para utilizar nos dias de hoje. Nosso objetivo é analisar e comparar de forma teórica e prática o emprego dos instrumentos topográficos, nesse caso a estação total e GNSS. Os objetivos específicos são analisar os pontos topográficos utilizados para esse trabalho com o GNSS e a estação total, comparar as características de eficiência e aplicabilidade dos aparelhos, descrever suas características comuns e diferentes e realizar um comparativo de eficiência comuns e diferentes entre os dois aparelhos. Como são os dois aparelhos, os dois equipamentos mais comuns utilizados por via terrestre em levantamentos topográficos, a gente viu a importância de produzir um material que possibilite reflexão e consulta por profissionais da área. História da agrimensura de topografia. Eu vou falar um pouquinho de alguns pontos históricos mais importantes na área da topografia e da agrimensura. Tudo começou quando o homem começou a andar sobre a superfície terrestre em busca de alimento e moradia, e viu a necessidade de se orientar e posicionar nos seus deslocamentos. A princípio, deslocamentos curtos, posteriormente deslocamentos mais longos, na região em que habitava. Na região do Egito, precisamente entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, havia uma maior concentração de produção agrícola, de atividade agrícola. E com isso houve o advento do sedentarismo, havendo a necessidade de demarcações das terras produtivas e delimitações em função da organização social e política. Aí surgiu os primeiros fragmentos de Estado. 276 a.C. a 196 a.C., Aristóteles demonstrou e comprovou a teoria da esfericidade da Terra, determinando também seu raio com bastante precisão para a época. No século V e XV houve uma maior expansão marítima. Em 1464, Regiomontanus criou o primeiro tratado trigonométrico. Com isso foi possível posteriormente a invenção do taqueômetro. No século XVI, a invenção do astrolábio permitiu a conquista das Américas. No século XVII e XVIII, houve um grande avanço na cartografia das nações com o planisfério de Van der Cassini. Em 1720, a invenção do teodolito mecânico por Jonathan Simpson. Em 1835, o italiano Ignazio Porro
inventa o taqueômetro. Em 1943, os MED, medidor eletrônico de distância. Na década de 70, os teodolitos se tornaram eletrônicos. E com isso, posteriormente, né, passaram com que os ângulos fossem medidos através do cristal líquido. Esses MEDs passaram a ser conectados diretamente nos teodolitos, que através do seu processador central passou a controlar também o distanciômetro, dando origem às primeiras estações totais. Em 1960 já era utilizado o sistema de GNSS. Só em 1993 nós tivemos a tecnologia do RTK, e entre 2008 e 2010 a capacidade operacional completa do satélite Galileu. E os avanços não param por aí, até os dias de hoje a gente vê avanços contínuos na área. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o GNSS e a estação total. Vou falar um pouquinho sobre os dados técnicos e as suas especificações. A estação total que a gente utilizou foi da marca Sanguin, STS-752, com boas condições atmosféricas e prisma único alcança até 2,4 km, e prisma triplo 3 km. Precisão de 2 mais 2 dPPM, tempo de medição fina única de 3 segundos, rastreio de 1 segundo. Esta é a visão frontal da estação e esta é a visão lateral. Método de medição: codificação absoluta, diâmetro do limbo 79 mm, leitura mínima entre 1, 5 e 10 segundos, selecionável, precisão de 2 segundos. O GNSS utilizado foi na marca GNSS Salt, modelo Galaxy G1. Essa é a vista frontal do aparelho. Essa é a vista inferior. Ele pode ser utilizado com o sistema GLONASS, GPS, né, de satélite. Tempo de inicialização do RTK menor que 2 e aproximadamente 8 segundos. O estudo de caso: os pontos coletados, comparação de precisão, vantagens e desvantagens para a escolha do emprego de cada instrumento. Foi por um estudo de caso no levantamento topográfico, realizado na região rural de Bragança Paulista, no bairro dos Atibaianos, numa área de 86 alqueires. Comparamos esses pontos utilizando 3 pontos de controle medidos e retirados de uma poligonal aberta, e logo após processados o programa de Data GeoSys. E 3 pontos ajustados com o PPP do IBGE, com aparelho de GNSS, pelo processo de Stop and Go, e posteriormente também anotadas na caderneta do Data GeoSys. Essa foto é a área onde foi feitos os levantamentos. Esse foi o mapa planimétrico finalizado posteriormente. Essas são as fotos da estação total, posicionada no M0, M1 e M3. GNSS posicionado já para coleta de dados, rastreando satélite, a base rastreando satélite. GNSS já posicionado para coleta de dados. Aqui nós vemos já o profissional com a base e com o rover, para começar já a coleta pela utilização do aparelho da forma Stop and Go. Caderneta de campo da estação total, onde a gente tem a estação nos marcos M1, M0 e M2, a ré e avante, ângulo horizontal, ângulo vertical, distância inclinada, distância horizontal e altura do aparelho. Aqui a gente fez os cálculos de distância, né? A estação total no M0 deu 166,707 metros entre M0 e M1, distância entre M1 e M2 555,647 metros. No GNSS
a gente teve a distância entre M1 e M0 166,658 metros e entre M1 e M2 555,534 metros. A diferença entre as distâncias ficaram entre M1 e M0, entre a estação total e o GNSS, de 0,049 metros e entre M1 e M2 0,113 metros. O ajuste de pontos foram feitos pelo posicionamento por ponto preciso do IBGE. E aqui está a tabela já. Foi feito em 29/6/2019. Comparando as diferenças entre a estação total e o GNSS, a estação total tem uma maior precisão, na ordem dos milímetros, enquanto o GNSS é centímetro. O tempo. O GNSS, nesse quesito, ele é mais rápido em relação à estação total, por ter que estar fazendo a modificação entre vante e ré, colocação do prisma, ele tem que estar nivelado. Limitações de acesso para medir. A estação total não tem problema em relação a isso, enquanto o GNSS perde o sinal do satélite e passa a não poder mais coletar pontos ou dar o ponto errado. Equipamento, estação total, essa é uma tabela comparativa. A precisão é na ordem dos milímetros, enquanto o GNSS centímetro. O tempo de coleta com a estação total foi de 1h30, com o GNSS 40 minutos. Em relação ao acesso de ambiente, a estação total em ambiente fechado, matas densas, coberturas, construções e vegetação densa, ela não tem problema. Já o GNSS somente em ambiente aberto ou campo aberto. Conexão com satélite, a estação total não possui. Já o GNSS ele possui, então pode georreferenciar o ponto na superfície terrestre. Para concluirmos, sendo assim, a gente conclui que ambos os aparelhos são de extrema importância para os profissionais de topografia. Isso fica extremamente nítido. Se a estação total tem uma maior precisão, o GNSS referencia os pontos na superfície da Terra. São aparelhos diferenciados e utilizados nas mais diversas situações. Podem ser utilizados de forma única e de forma combinada. Fica a sugestão de um trabalho com maior número de pontos e uma área, ou em área urbana, né? Posteriormente. Tenho plena convicção que esse trabalho ajudará outros profissionais que tenham dúvidas sobre esses dois equipamentos e como utilizar, que forma utilizar, quando utilizar, em relação ao tempo que nós conseguimos fazer o trabalho com os dois aparelhos nesse levantamento dos 3 pontos. Gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigado.